pela mansão dourada que nos espera. Porque o nosso Pai, quando estiver sem luz, Tu és a nossa própria luz. Nós cantaremos lá na glória um hino a Ti, Jesus. Reconheceremos de uma forma tão poderosa o Teu amor por nós, porque todos quantos chegarem ali verão a Tua face adorada. Te adoramos por esta manhã, Senhor, quando estamos memorizando a Tua morte sacrificial. Tu disseste, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não menos de abundância de vida queremos ter, não menos abundância de entusiasmo queremos ter, não menos bom ânimo queremos ter, não menos, Senhor, alegria queremos ter, pois a Tua morte foi para nos transmitir toda sorte de alegria, alegria da salvação. Toma quadramento, quadrado, toma o nosso coração, ministra ainda através da palavra, cobre-nos com a Tua graça, fica com a gente, é a minha, nossa oração, em nome de Jesus. Você pode abraçar o seu irmão e dizer se você é muito especial para o Senhor. Você é muito especial para o Senhor. Aleluia. Você pode sair do seu lugar e dizer para o teu irmão: você é muito especial para o Senhor. Aleluia. É muito especial. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada iremos voltar a Jesus, minha luz, Ele quis salvar. A face adorada de Jesus, com a rei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos voltará a Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Amém. Aleluia. Eu vou sentar. Deus é bom, muito bom, né? Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. A primeira carta de Paulo, de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, não somente os versos 1 e 2. Vocês acharam? Sim. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no povo, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam
multiplicada. Ainda o 3, vamos continuar lendo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora Romanos capítulo 8, os versos 8 e 9, então somente. Romanos capítulo 8, 28, 29 e 30, corrigindo. Vocês acharam assim, ó? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Querido Pai, mais uma vez oramos, na certeza de que o Teu Espírito, Ele que nos guia, o Maestro maior, Ele que nos direciona, iluminando a nossa mente, o nosso cognitivo, para que a Tua palavra possa ser explanada e entendida, Senhor. Para tanto, eu coloco diante do Senhor. Fala com a gente, Senhor, mais uma vez. Continua falando-nos, pois o Senhor tem nos falado desde o início dessa programação. Que a Tua palavra possa vir como um bálsamo e que o Teu favor nos alcance. É a minha, a nossa oração, no nome de Jesus. Eu quero trabalhar um tema, embora a gente não esteja trabalhando no lugar do cachorro, mas o nosso tema vai ser a santificação. Diga para o seu irmão: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Essa palavra de Paulo, de Pedro, eu vou trabalhar os versículos 1 e 2 da primeira carta, mas o 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito Santo para a obediência. Quando nós falamos sobre santificação, nós sabemos que a santificação é o ato de nós nos santificarmos a alguém. E só tem uma pessoa que a gente pode se santificar, que é o nosso Deus. A Bíblia fala: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou o quê? Santo. Toda a obra que Jesus fez na cruz, a finalidade era nos reconciliar com Deus através da sua morte. E nós sabemos que a santificação, ela nos leva a um grau de obediência. Todas as pessoas que buscam se santificar se submetem, são obedientes a Deus. A ausência de santificação rompe a obediência. Diga para o seu irmão: a ausência de santificação rompe a obediência. Você quer ver uma pessoa em desobediência? É porque ela já rompeu com a santificação. Ela não está vivendo em processo de santificação. Nós sabemos que estado de santidade só Deus, mas nós vivemos enquanto igreja um processo de santificação. A santificação é o ato pelo qual nós começamos a separar as coisas velhas, coisas que faziam parte da velha natureza, coisas que não nos cabem mais, coisas que já deveriam ter entrado em desuso em razão desse novo entendimento que nós temos. E muitas das vezes nós enfrentamos algumas lutas, ou às vezes até algumas acusações, para de novo estarmos debruçados naquelas velhas tendências, naqueles comportamentos que já deveriam ter sido deixados de lado. E Pedro está dizendo exatamente que
que Jesus, ele veio para fazer esse trabalho, eleitos segundo a presciência de Deus. O que significa isso? Nós, dentro dessa palavra, entendemos que o mundo não tinha sido ainda gerado. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, muito antes desse ato de Deus de pairar sobre a face do abismo das águas, Deus já havia te escolhido. Diga para o seu irmão: você é uma escolha de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade. Você ser um cristão, embora você tivesse que viver um momento de aceitação, mas antes de você aceitar Jesus, Ele te chamou, Ele te aceitou, Ele te constituiu igreja, muito antes da terra receber forma. O Senhor já nos via como nos vê aqui nesta manhã, e nós precisamos a cada dia, até em razão, irmãos, do momento de tanta turbulência que nós enfrentamos, seja no Brasil, seja no mundo, dias difíceis, dias trabalhosos, aonde vivemos a iminência da volta de Jesus, ou seja, Ele pode voltar a qualquer momento. E bem-aventurado nós seremos se quando Jesus vier nos encontrar fazendo o quê? Assim, reunidos, buscando a santificação, permitindo que o Espírito Santo ministre a nossa alma, o nosso espírito, para que nós entendamos que nós somos uma escolha de Deus. Diga comigo: eu sou uma escolha de Deus. Então ele está dizendo eleitos, né? Eleitos, escolhidos, predestinados, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito Santo para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. E ele termina dizendo: graça e paz seja convosco. Essa carta, a introdução dela, embora seja algo muito sintético, né, resumido, nós vemos que Pedro fala basicamente tudo ali acerca da perspectiva que Deus tem em relação a nós. Quando Jesus morreu na cruz, Jeremias não, Isaías 53, 10 ou 11, salvo engano, diz o texto assim: ele verá o penoso do trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Quando é que Deus olha para mim, para você, e Ele se vê satisfeito, Ele se coloca satisfeito? Quando nos vem em processo de santificação. Quando a gente está vivendo esse processo de santificação, que é uma renúncia diária, é a absorção do conhecimento da vontade de Deus diária, é crucificar a velha natureza dia após dia, é se submeter à voz do Espírito Santo, é viver um momento de consagração, é viver um momento onde nós podemos nos voltar para Deus em todo momento, porque nós estamos aliançados. Quem vive uma aliança permanente, né, dentro dessa concepção bíblica, entende que essa aliança, o convívio dessa aliança, nos faz a cada dia melhorar o nosso relacionamento com Deus. É igual casamento, irmãos. É igual casamento. Na proporção que você vai vivenciando a aliança, o convívio vai ficando melhor, as coisas vão ficando mais claras, você se torna conhecido da outra parte, a outra parte se faz conhecida a sua, e fica muito mais fácil a gente lidar com alguém que nós conhecemos. Conhecemos a Deus. Como é que nós vamos poder conhecer a vontade de Deus, o caráter de Deus, a justiça de Deus, né? No nosso relacionamento com Ele? E só tem um jeito de nós nos relacionarmos com Deus: através da santificação. Hebreus 14, de 12 a 14, diz que nós devemos andar em santificação, mas ele tem algo que ele acrescenta aqui, logo aqui 12, 14,
seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí nós perguntamos: o sacrifício que Jesus fez na cruz, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu preciso, na verdade, entrar com alguma parte? Eu preciso fazer alguma coisa? Ou a gente vai de novo se ater naquela coisa que é muito benéfica para os homens? E existem algumas religiões que assim aderem, né? Salva uma vez, salva para sempre. Independentemente de você viver um momento de santificação, ou um processo, independentemente de você buscar ter paz com todos, porque na verdade o que depender da gente, a gente precisa buscar ter paz com todos. Agora, a gente não pode obrigar as pessoas a terem paz conosco, mas a concepção aqui, a palavra diz que seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse momento, quando nós nos santificamos, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos andar com Ele. No momento da santificação, nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos mais esse mundo de tanta turbulência, de tanto desencontro, de tanta injustiça. Nós queremos viver esse processo da santificação. E é interessante nós notarmos que quando Pedro escreve essa carta, ele está dizendo assim: o que nós devemos fazer para demonstrarmos a nossa santificação? Quando nós andamos em obediência. Quem obedece se santifica, e o santificado obedece. Os dois, eles corroboram para o bem comum desse chamado. Mas eu queria também te chamar a atenção lá para o livro de Romanos, que Paulo ele vai estar dando aqui um suporte, um contexto lá para Pedro, e depois a gente volta para Pedro. E ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Ou seja, o teu chamado, ele se deu através de um decreto. Diga para o seu irmão: Deus, como rei, ele decretou o seu chamado. Você entende como você e eu somos importantes? Nós somos o ato do decreto de Deus. Chama Ele, diga a Ele que chegou o tempo dele. Eu quero que Ele volte para o meu altar, eu quero que ela volte a me buscar, eu quero que eles sejam levantados, sejam ungidos, sejam santificados, pois eu os chamei para que eles vivam no meu altar. A santificação faz com que você viva no altar de Deus. O altar de Deus é um lugar que nós podemos estar independentemente de estarmos aqui em cima. O altar de Deus, ele se estabelece aonde você mantém o seu relacionamento com Deus. Você está se relacionando com Deus, você está orando. Ali é o altar do Senhor. Seja o teu quarto, seja a sua louça, seja o seu carro, você naquele momento está adorando o Senhor, orando ao Senhor. Ali é estabelecido o seu altar. Ali você pode buscar esse momento de santificação. E ele diz assim: porque o que dantes chamou, porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, Deus não te chamaria se Ele antes não te conhecesse. E a pergunta parece um paradoxo, como Deus me conheceu se eu ainda não existia? Você não existia para o mundo material, para o mundo físico, mas você sempre existiu lá no coração do Pai. Você estava lá.
É por isso que às vezes você tem saudade do céu, porque a gente veio lá de um contexto eterno e a gente vai voltar para esse contexto eterno, deixando para trás o contexto finito. Aqui no mundo tudo está fadado ao desaparecimento, até porque céu e terra um dia serão trocados. Todas essas coisas pertinentes ao mundo material, um dia todas essas coisas vão deixar de existir, mas você vai permanecer. Diga ao seu irmão, todas as coisas um dia vão deixar de existir, mas a aliança e a santificação farão com que você permaneça diante de Deus para sempre, sempre, para todo sempre, sempre, aleluia, glória a Deus, para sempre, sempre. A gente fica muito animado quando vem esse sentimento de vitalicidade. Mais do que vitalicidade, vem esse sentimento de eternidade. Porque nem tudo que é vitalício é eterno, né? Às vezes você tem aí uma aposentadoria que você é vitalício, mas morreu, acabou, né? Mas a eternidade, ela entra pelos portões do céu. Diga, há portões do céu. E você há de adentrar esses portões e você vai ver o quanto é importante. Mas a gente, quando rebusca lá nos profetas, todas as vezes que Israel não estava bem, por quê? Porque Israel deveria viver um momento, ou deveria viver continuamente o processo de santificação diante de Deus, mas Israel às vezes ele quebrava a aliança, ele era levado a um engodo, a um engano, ele era equivocado na sua percepção de futuro, ele achava que a qualquer momento ele ficaria desamparado no deserto, ele chegou até a desconfiar de Deus, achando que Deus os tirou do Egito para levá-los ao deserto, porque no Egito não tinha sepultura para todos. Olha que cabimento, irmãos. Olha para onde eles foram. E algumas vezes, se nós não cuidarmos, a falta de santificação, ela faz com que a nossa fé fique vulnerável. Se a fé nos leva a entender que a santificação agrada a Deus, e se eu comecei a retroceder na minha busca de santificação, eu já estou começando a ficar com a minha fé vulnerável, porque são coisas que trabalham simultaneamente. E ele diz assim, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Jesus, quando olha para você, ele precisa ver em você a imagem de quem? Deus, quando chama você e olha para você, ele precisa ver a imagem de quem em você? De Jesus. Diga, abraça o seu irmão, diga, você precisa ter a imagem de Jesus. Você precisa levar com você, porque Jesus foi a maior referência que nós temos. Ele é a maior referência de santificação, de filiação, de entrega, de entendimento de paternidade, de submissão, de vida abundante. Jesus viveu uma vida de santificação. Jesus viveu uma vida de tanta santificação, se nós podemos linkar a santificação à obediência. Filipenses diz que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Quando você está buscando a santificação, você se esvazia das coisas do mundo, porque você se enche das coisas de Deus. Não podem coexistir no mesmo corpo o mundo e o reino de Deus. Ou você dá lugar a um, ou você dá lugar a outro. Não coexistem. Quando a gente faz como Jesus fez, se humilhou, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, mas a si mesmo se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu conhecimento, que muitas das vezes o conhecimento é muito bom, mas se o teu conhecimento te afastar para Deus, de Deus, ele de nada adianta. Paulo deixou isso bem entendido quando ele diz que ele pegou todo o conhecimento que ele tinha e os caracterizou como esterco. Ou seja,
se o judaísmo me impede de viver o cristianismo, eu abro mão do judaísmo. Toda aquela vida judaizante que eu vivia, e por causa da vida judaizante ele perseguia a igreja. E agora o Espírito de Deus diz assim: como você vai perseguir a igreja se você é a igreja? Você precisa, Paulo, definir alguns valores. Você não pode tentar trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. E Paulo, ele foi tão assim contundente no que ele falava, tão, sabe, definido na sua escolha entre uma coisa e outra, que uma vez Paulo foi ter com Pedro e disse para Pedro: como você, sendo judeu, obriga os gentios a viverem como judeu e você vive como os gentios? Uau! E Paulo está dizendo assim: eu vi que Pedro não andava bem, e Paulo usa um termo assim, ó, e eu lhe resisti face a face. O texto diz: eu que falei cara a cara. Ô Pedro, vem cá, você está querendo que o povo aí ande igual aos judeus, mas você anda igual a eles. Como é isso? Você querer pregar o cristianismo, mas você viver como se não fosse. Como você vai pregar santificação se você não vive a santificação? E uma coisa que Deus faz: Deus não testifica quando você fala ou prega daquilo que você não vive. Diga o seu. Deus não te habilita quando você prega aquilo que você não vive. Você entende que a santificação te leva para o céu, ou você corre o risco de ficar no arrebatamento da igreja? Palavra dura, né? Mas necessária. Dura, mas necessária. Então nós vemos tanto Paulo como Jesus, todos aqueles que estavam profundamente comprometidos com o reino, né? Imaginemos uma coisa: a gente, quanto mais vive, mais curta fica a nossa vida. Essa é a boa notícia do seu irmão. Não sei se é boa notícia. Diga para ele: quanto mais você vive, mais curta fica a sua vida. Eu, quando falo isso, me dá tremor assim, né? Mas é fato, né? E não necessariamente porque você está com uma idade avançada, a gente vê pessoas partindo para a eternidade, crianças, jovens, adolescentes, meia-idade. Não existe uma regra. A tendência natural é que os mais velhos vão primeiro, mas a gente vê no nosso cotidiano que pessoas com poucas idades vão. Ou seja, em regra, eu e você precisamos estar preparados. Diga para o seu irmão: em regra, eu e você precisamos estar preparados, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe, e ainda há de vir. Hoje é o momento que nós decidimos. Deus disse para o povo assim: santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Mas a santificação se deu quando? Hoje. Diga assim: a santificação é hoje, o arrependimento é hoje, a reconsideração do que eu estou vivendo e fazendo é hoje. O arrependimento, quando ele vem, o Espírito de Deus vem sobre nós, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus olha para o teu coração e vê você desejoso de rever, refazer, reconstruir, reconquistar. Irmãos, Deus não resiste a ver o teu coração como filho desejoso em voltar a viver o seu chamado. Olha o que Paulo diz aqui aos Romanos. Ele diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Então o Senhor, Ele te predestinou,
Em razão da predestinação, Ele te chamou. Depois de Ele te chamar, Ele te justificou. O que é justificação? É o ato de Deus declarar um homem justo. E você foi juntamente comigo justificado pelo sangue de Jesus. Diga: eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Agora nenhuma condenação há para mim, porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Você faz aí para o seu irmão ainda: a santificação faz com que o céu seja atraído em sua direção. A santificação faz com que os milagres de Deus sejam antecipados na sua vida. Diga: a santificação faz com que o céu fique em prontidão por sua causa. Aleluia! Ele está em santificação. Olha, eu quero o céu em prontidão, porque o meu filho vai precisar de socorro a qualquer momento. Ou seja, a tua santificação, ela move o céu. Mais do que isso, ela traz o céu para a terra. Aleluia! Por isso que Deus dizia para Moisés: santifica o povo. Por isso que Deus depois disse para Josué: santifica o povo. Por isso que Deus disse para Isaías: prega lá e diga: se o meu povo se santificar, amanhã eu vou fazer maravilha. Você quer ter uma semana maravilhosa? Então é o momento de nós nos santificarmos, é agora, na presença do Altíssimo, diante do altar dele. Esse é o momento de nós colocarmos um ponto final em tudo aquilo que Deus nunca aprovou e nem agradou. E aos que justificou, a esses também o que? Glorificou. Glorificou. Ou seja, a santificação nos concede a glória de Deus. João 17, 19, oração sacerdotal, eu acho que é 17, verso 22. Jesus diz para Deus assim: eu lhes dei a glória que tu me deste. A glória que Jesus recebeu de Deus, Ele transferiu para nós. Você pode entender isso? Você pode dizer assim comigo: eu preciso viver um processo de santificação, porque a glória de Deus em Jesus foi transferida para mim. Foi transferida para mim. Foi transferido para mim. Jesus disse: eu lhes dei a glória que tu me deste. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ou seja, é você ser o portador da glória de Deus. Aleluia! E a glória de Deus, ela é ilimitada. Diga comigo: a glória de Deus, ela é ilimitada. Quanto mais você se santifica, mais cheio da glória você passa a ter, ou ter isso. É igual quando você está em oração e você está se sentindo meio frio, meio morno. Não seja morno não, porque Apocalipse diz que ou sejamos quente ou frio. Se for morno, ele usa um termo que Jesus vai vomitar, né? Porque a pessoa, a mornidão aí diz que a pessoa está em cima do muro, ele não define. É preferível você estar frio, Deus te aquecer, e você está quente, Deus superabundar o fogo. E quando você ora e diz assim: Senhor, aumenta o fogo. Você já pediu a Deus para aumentar o fogo? Fogo no Espírito. Quando você está em profunda comunhão com Deus, em oração, no teu quarto, ali na presença, você diz: Senhor, aumenta o fogo, Senhor, aumenta o fogo, Senhor, aumenta o fogo. Vem um poder do Senhor sobre o teu coração, e aquilo que poderia inviabilizar a tua santidade é demovido. Sabe por quê? O fogo purifica, ele depura, ele valora, ele santifica, ele qualifica, ele habilita, ele unge, ele envia, porque a glória de Deus está sobre nós.
que ele podia fazer. Eu recebi isso tudo, Deus recebeu. Eu não fiz além do que eu podia fazer, não fez. Você não tinha noção do que você recebeu. Você recebeu a glória do Pai. Você foi chamado antes de ter forma. Você foi chamado antes de haver céu e terra. Deus, pela sua presciência, anteviu você aqui nesta manhã. Você tem dúvida que você é alguém muito querido? Você tem dúvida? Às vezes a gente tenta valorar emitir um juízo de valor dependendo daquilo que a gente pode valorar ou não, né? Tipo, se eu sou tão valioso, querido, amado por Deus, por que eu enfrento tantas coisas? Ei, esses enfrentamentos não invalidam que você é de equipar. Às vezes a gente tende a querer linkar uma coisa com a outra, né? Às vezes a gente pensa assim, quando vai estar tudo bem, é porque eu estou vivendo, irmãos. Você vai olhar lá a galeria da fé, ver os 11, né? Aqueles homens viviam uma vida de santificação e viveram perseguição, viveram massacre, viveram turbulência. Diga comigo, as circunstâncias não valorizam e nem desvalorizam o que eu sou. As circunstâncias não tem peso nenhum para aqueles que resolveram servir a Deus. As circunstâncias são momentâneas, mas a alegria de servir a Deus, ela é eterna. Aí vem a síndrome do patinho feio. Já ouviu falar da síndrome do patinho feio? Se Deus me amasse, eu passaria por isso. Se Deus me amasse, a minha vida não seria uma luta. Meu irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que essa exteriorização, isso entristece a Deus, né? Você não está livre de pensar, mas você deve ter cautela em exteriorizar, porque muitas das vezes o mundo espiritual está te ouvindo, você na sua lamúria, na sua reclamação, né? E tantas coisas Deus colocou sobre você, ou seja, aquele que te acusa perdeu aquilo que você tem hoje. Ei, vocês estão aí? Então repete comigo, aquele que me acusa perdeu aquilo que eu tenho hoje. É por isso que ele tem inveja. O diabo tem inveja de nós, porque ele perdeu aquilo que Jesus nos deu hoje. O acesso a Deus ele não pode mais ter. A alegria da salvação ele perdeu. E a esperança de viver no céu, no lugar onde ele foi arrancado, ele nunca mais, Satanás, volta para o céu. Mas nós estamos indo em direção a ele. Levanta a tua cabeça. Manda essa síndrome do patinho feio embora e diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E esse problema que eu estou passando é momentâneo, porque Deus tem forjado algo melhor para mim e eu creio. Você está cheio da glória de Deus? Você está cheio da glória de Deus? Quanto mais cheio da glória de Deus, você começa a profetizar em relação ao futuro, a sua vida, porque os grandes homens cheios da glória de Deus fizeram profissão de fé e de coisas grandes. Os homens lá, o rei mandou prender Eliseu, porque ele disse assim: olha, quando Israel saía à guerra, Eliseu chegava para o rei e dizia assim: ó, não desce pelo norte não, porque tem lá uma arapuca lá para você, tem uma armadilha lá, desce não, vai pelo sul. Aí Israel ia pelo sul e o exército inimigo lá no norte. O que aconteceu? Não é possível, tem um X9 aqui no nosso meio.
Israel sempre faz o inverso do que a gente determina em reunião secreta aqui na nossa recâmara, no nosso gabinete. Aí alguém diz assim: não tem X9 não, existe um homem lá chamado Eliseu, tudo que você fala aqui dentro ele sabe lá, porque Eliseu estava cheio da glória. Tudo que você faz, a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar quem? Os seus santos, os seus servos. Diga para o seu irmão: Deus não quer fazer nada antes de dizer para você que Ele vai fazer. Algumas vezes Ele faz sem você saber, porque você não parou para ouvir o que Ele tinha para te dizer. Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus santos, os profetas. Você é santo, você é igreja. Deus quer fazer as coisas, decidir coisas na sua vida em comunhão com você. Ele está dizendo: eu vou fazer isso, vou estabelecer isso, e você vai ficar sabendo o que Deus está para fazer, né? Aí Eliseu, mandaram lá prender Eliseu, homem de Deus. Deixa eu nem o tenente falar: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, consuma você e seus 50. Estava cheio da glória. Chegou a segunda leva de 50. Eliseu, homem de Deus, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, consuma você e seus 50. O terceiro que negou: pô, vou chegar lá me humilhando. Eliseu, tem misericórdia. Eu já ouvi falar que vocês já foram mais de 100 aí. Olha só, eu vim aqui só para cumprir uma determinação do rei. Não tem como você ir aí, meu irmão. Você pode abraçar o seu irmão com toda a alegria e dizer assim: ó, você está cheio da glória. Viva isso. Entenda primeiro para depois vir. Você está cheio da glória. Jesus disse: eu lhes dei a glória. Começa assim a profetizar sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Tudo que eu e a bispa profetizamos sobre os nossos filhos quando eles estavam nos seus quartos, eles estão vivendo hoje. Faça menção daquilo que você almeja em Deus. É para a glória de Deus? Pode liberar, meu irmão, porque é para a glória de Deus, nada vai deixar de se cumprir. É para a glória de Deus, vai se cumprir. Deus só precisa de quem, ou Deus só conta com quem? Com um profeta que crê. Ele diz para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Eis a pergunta: Senhor, tu sabes. Então profetiza. O que você está enfrentando? Até quando você quer viver essa luta? Ah, se eu quero viver essa luta só até terça, irmão. Tem gente que está fazendo um bom negócio. Quando é que você quer que termine essa luta? Você não tem como ser agora, meu Deus. Você vai fazer igual o faraó, não. Depois você diz: quando é que você quer que eu tire a praga? Amanhã. Tá bom. Passou uma noite, um dia inteiro com a praga porque decidiu errado. Quando é que eu posso orar a Deus para tirar a praga? Pode ser amanhã, tá bom. Boa noite. Boa noite nada. Terrível noite. Eu não quero. Ouça o que eu vou falar para você não entender errado. Eu não quero. Deixa eu falar de novo para você não entender errado. Eu não quero chegar lá no céu e dizer assim: Jorge, você não tinha noção do que você recebeu, do que você podia fazer, você não é. Deixa eu te mostrar o que você recebeu. Uau! Olha o que você podia fazer. Uau! E você não fez. Né? Josué vai terminar, senão a gente não para. Josué conquistou muitas terras. Foi um valente. E fez e aconteceu, distribuiu as tribos. No finalzinho da sua carreira, sabe o que Deus diz para Josué? Você está partindo, mas havia muitas terras para serem conquistadas. Então você pensa que você está abafando e não está. Entendeu esse abafando? Eu estou na crista da onda, irmão, eu estou falando em línguas de cabeça para baixo. Meu irmão, eu estou fazendo e acontecendo, eu estou jogando em todas ainda, estou jogando lá para a torcida e batendo pau com o gol que eu fiz de cabeça. Não está essa coisa toda, linda de abraço, irmão, de vocês, não está isso tudo. Porque a glória que você
há um entendimento de poder. Chore canto de e o Senhor vai te levantar nessa manhã como você nunca foi levantado, e sonhos que você julgava perdidos vão se materializar, porque eu ministro sobre a tua vida um novo tempo. Você que não podia ser mãe, eu ministro sobre a tua vida o direito de ser, a esterilidade que vem em forma de unção sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, aumenta o fogo. Você pode repetir: Senhor, aumenta o fogo. Repete comigo, diga: Senhor, aumenta o fogo. Diga: Senhor, aumenta o fogo. Diga: Senhor, aumenta o fogo. Aumenta. Ah, faz pressão sobre mim, fogo do Espírito. Faz pressão sobre mim, fogo do Espírito. Vem depurar minha mente, vem depurar a carnalidade, a conveniência, a mornidão, a intemperança, a ausência de fé, de alegria. Depura, mané, coloca o teu fogo, Senhor, e remove e aquece. Fogo de Deus, fogo de Deus. Ei, você pode ficar de pé. Fogo do Espírito vem. Fogo do Espírito vem. Depura, purifica, valora. Traz o teu brilho, Senhor. Tira toda a crosta. Tira toda a poeira, toda a insensibilidade, toda a mornidão, todo destempero, toda a falta de equilíbrio, de coesão, de alegria, de felicidade, de vida abundante, toda acusação, todo medo, todo síndrome do pavor, do pânico, eu repreendo, saiam em nome de Jesus. Eu chamo sobre você a bênção, porque tu és justiça de Deus, tu és o ato de Deus de declarar justo através de Jesus. Jesus morreu para que o teu pecado, para que a tua vida fosse mudada. Amém.